Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá, ver se encontrava alguns figos, alguns frutos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus? Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes. E assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, aqui neste evangelho de hoje, Jesus e os discípulos caminhando, Jesus passa por uma figueira que não está dando fruto, e também fala relação sobre o templo, que Jesus chega no templo e não é um templo mais de oração, mas é um templo de comércio, onde estão vendendo, comprando e esquecendo o objetivo, que é a oração. Hoje em dia temos muitos, isso no meio de nós, que é usados os templos para meios de comércio,
e esquecendo o essencial, que é Jesus Cristo, né? Que é a salvação, que é a oração. E Jesus, voltando, né? Eles passam pela mesma figueira, e a figueira aqui diz que ela está seca. E Pedro questiona Jesus. Ele fala: Mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. E Jesus lhe disse: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim será. Jesus, ele fortalece a nossa esperança aqui, né, para nós ter fé. Tudo que nós pedimos com fé, né, que ele diz que quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os nossos pecados. E tudo que pedirmos em oração e acreditar que já o recebestes, assim será. Que possamos pedir, né, mas pedir com fé. E pedimos a intercessão de Nossa Senhora, que ela nos ajude a viver bem esse dia, interceda por nós, para que nós esteja sempre buscando viver o amor de seu Filho e nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.